São João Paulo II, rogai por nós. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Campus Fidei. Aqui quem fala é o Gabs, é uma alegria mais uma vez estar aqui presente com vocês. Esse episódio super especial, em que neste dia celebramos a memória, né, da nossa baluarte aqui da Rede Missão Santa Teresa de Calcutá. Preparamos aqui um episódio super especial, uma alegria ter você aqui com a gente. Bom, mais uma vez rodeado de pessoas excelentes aqui ao meu lado, que já vão se apresentar por aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Gabs, sou missionário Campus Fidei aqui em Brasília desde 2019 e dentre tantos apostolados aqui da missão, estou aqui no podcast já há alguns anos já. Certamente vocês já reconhecem a minha voz aí. Uma alegria estar aqui com vocês. Me chamo Letícia Brasil, Leti Brasil. Sou missionária do Campus Fidei desde 2019 e também moro aqui em Brasília. Bom, eu sou a Laiane Amorim e também sou daqui de Brasília e missionária desde 2017. Eu me chamo Reno, tenho 35 anos, sou do Maranhão, mas missionária aqui em Brasília. Esposa da Isabela, também missionária da Rede Missão Campus Fidei e faço parte desta obra desde 2017. Perfeito. Bom, antes de passar para iniciarmos o tema, né? Agradecer aos nossos benfeitores, essas pessoas, esses rostos e mãos generosas que nos sustentam não só espiritualmente, mas também materialmente, né? Então, se temos condições hoje de termos equipamentos, de chegar até você, se esse episódio chegou até você, porque temos pessoas que nos sustentam também materialmente, né? Então, caso seu coração seja tocado, caso você queira que esse apostolado permaneça acontecendo, continue tocando tantas almas, inclusive a sua, considere se tornar um colaborador, um benfeitor Campus Fidei. Mande uma mensagem pra gente lá no Instagram, @campusfidei, ou mesmo lá no link na nossa bio. Fechado? Bom, queridos, um tema muito caro aqui para a missão, né? Porque aqui na missão temos 2 baluartes, né? São João Paulo II e Santa Teresa de Calcutá. E hoje, nesse dia especial, a proposta, o propósito é que a gente traga, né, sobre a vida de Santa Teresa e partilhe um pouco também sobre a nossa relação com ela também, né? Como base aqui, só para compartilhar com quem está ouvindo a gente, um livro aqui que nós da missão nos propomos a ler e reler sempre que possível. É o livro chamado Venha Seja Minha Luz, um livro que traz os escritos de Santa Teresa e é um livro profundamente de vida interior, de entrega a Cristo. Então a gente vai falar, vocês vão ver, a gente vai mencionar alguns pontos aqui do livro, citando trechos do livro. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais da história de Santa Teresa, certamente vale a recomendação. Então eu queria já pedir a participação dos meus irmãos aqui, trazendo um pouco assim, né, sobre a relação de vocês com Santa Teresa, algum ponto, algum momento da vida de vocês que vocês sentiram tocado pela intercessão dela, se já conheciam antes de entrar na missão, enfim, queria que vocês partilhassem um pouquinho. Bom, eu tive um contato prévio, talvez ali em 2017, 2018, a época eu participava do SEGME e ela era padroeira do SEGME e eu estava como pós-encontro. Então, nós nos propomos, né, a fazer atividades que estivessem relacionadas ali com a vida dela. Então, eu diria que talvez, pelo menos de memória, de fato o momento em que eu me recorde que eu comecei a conhecê-la, né, ter um contato prévio e depois esse conhecimento ele se aprofunda por conta do próprio Campus Fidei, né, do carisma. Participei já do núcleo de oração e foi quando nos foi proposto ler e partilhar sobre o livro dela e foi, de fato, assim, dentro das leituras que eu tive contato, eu diria que
talvez colocaria ali, né, no top 3 do que realmente mudou a minha vida. A leitura desse livro fez uma grande revolução, assim. Então, colhi muitos e bons frutos. Legal. Legal a Leti mencionar, porque ali no período da pandemia a gente teve um programa, né, que a gente tinha no YouTube, chama Fé Partilhada, e tem um mês lá, uns 3 ou 4 episódios, que foi destinado à vida de Santa Teresa, né? Então, se alguém quiser aprofundar também, vale acompanhar por lá. E fiquei pensando aqui, enfim, na minha relação com ela, enfim, em certo momento da vida dela, ela ter se tornado um pouco uma figura pública, né? O meu contato com ela, que eu lembro assim de infância, era realmente só uma pessoa tá ali na mídia, assim, não tinha muito aprofundamento de fé, obviamente. E, enfim, não sei se talvez o Reno, que seja um pouco mais velho, tem uma memória um pouco mais viva, assim, dela, mas eu aqui com os meus 28 anos não tenho tanta memória assim, não. Bom, é isso que o Gabriel falava, é verdade, assim, quando eu pensava da relação, porque, de fato, era uma pessoa que todo mundo já ouviu falar, né? E, assim, acho que não existe ninguém que não saiba, não tenha a mínima noção de quem é, porque ela se tornou muito conhecida. E ainda que eu não fosse católica, não soubesse nada sobre a fé, eu sabia quem era Teresa de Calcutá, assim, né? Tinha aquela imagem daquela freira vestida de branco, tudo mais. E, enfim... Então, de fato, quando eu entrei na Rede de Missão, a gente sempre ouvia falar um pouco dela, assim, porque ela é uma figura que marcou muito, uma santa que marcou muito a vida do nosso fundador, que é o Jerônimo. Então, ele sempre falava alguma coisa dela, mas eu não conhecia mesmo, assim, quem era. E aí, em 2021, o Reno me deu o presente, né, que foi o livro dela, que é o Venha Seja Minha Luz. E aí eu tentei ler, assim, algumas vezes, até que eu também era do núcleo de oração. E a gente começou a ler e partilhar. Então, aquilo foi muito profundo e muito importante para mim, assim. Hoje, e eu partilho muito com as pessoas sobre esse livro, falo sempre muito da vida dela, quando eu tenho oportunidade. E para mim, ele é um guia espiritual, assim, sabe? Porque sempre quando me surge algumas dificuldades ou eu preciso de alguma luz, ou às vezes a vida espiritual eu vejo que ela não está caminhando muito bem, eu sempre retorno a esse livro, assim, para que a vida de Santa Teresa ela consiga assim iluminar algo dentro de mim, porque de fato isso acho que a gente vai falar um pouco mais, mas o título do livro já é Venha Seja Minha Luz. Ela é essa luz que uma vez que entra na vida de uma pessoa, a gente não consegue apagar mais, assim, né? Ela tem assim o tanto que ela amou a Deus e se dedicou, de fato tem essa capacidade de iluminar as nossas vidas, iluminar mesmo assim as nossas trevas. Pois bem, acho que é isso que o Gabriel falou mesmo, né? Eu me lembro. Contemporâneo. Ó, você começou trazendo sua idade, eu não ia falar nada. Eu acho que quando Madre Teresa faleceu, eu devia ter uns 8 anos, assim, mais ou menos, né? Então eu era uma criança, mas eu tenho memórias muito vivas, assim, de estar no mundo com ela, assim, sabe? Então de ver, era muito midiático, assim, aparecia bastante na televisão e eu já via aquele negócio, assim. E era impressionante. Acho que, de fato, como a Lai falou, né? Não tinha como como ver algum testemunho, algo que Madre Teresa fazia. E, independentemente da sua fé, assim, você não se admirar, maravilhar, né, com aquilo, né? Era impressionante, assim, o que aquela mulher fazia. Mas conhecia, assim, né? Via Madre Teresa naquela época e os anos se passaram, assim. E eu comecei a ter contato mesmo com a história dela já escrita, né? Já, enfim. Também nessa mesma ocasião que a Leti falou, no segmento, assim, a Isabela era o mesmo segmento que a gente estava fazendo ali e tal, estava servindo num outro afazer ali. E a Isabela estava, se não me engano, acho que não pode dizer os nomes, né? Mas ela estava ali trabalhando diretamente com a vida de Madre Teresa, né? Estudando ali e tal. E eu lembro que a gente namorava na época. E ela partilhava muito das coisas que ela lia. E eu fui me encantando ali, né? Pela vida de Madre Teresa. Então tive o primeiro contato com a história mesmo, assim, dela. Nessa ocasião. E eu lembro que nesse momento a gente lia junto um trecho do livro, assim. Não lembro se desse livro ou se de outro. E aí que a gente viu pela primeira vez que eu sou uma Teresa, né? Que eu vi que o nome dela era Agnes, né? Na tradução aqui, no português, digamos. E nesse instante que a gente lia, os dois pensavam, nós olhamos um pro outro e falamos assim, olha, o nome da nossa filha, né? Quando a gente se casar, uma filha vai ser Agnes. E de fato, né? Foi o nome que a gente atribuiu ao primeiro filho, enfim. E pela Rede de Missão depois, né? A frente da Rede de Missão veio pra minha vida e foi a Rede de Missão que acho que trouxe, assim, como uma avalanche mesmo, a vida de Madre Teresa como uma vida, uma história para se cruzar com a nossa, assim, e ir mudando as coisas, como a Lai disse, né?
O bacana do livro é que ele traz, ao longo de todo ele, né, se destacam-se em 3 aspectos, né, da vida interior, né? Basicamente, o livro é sobre a vida interior de Maria Teresa, né? Sua vida espiritual, sua vida sobrenatural, enfim. Que, claro, desemboca na sua vida missionária, evidentemente. Então, são 3 pontos, assim, que o livro vai trazer, né? Primeiro, o voto privado dela, enquanto freira, lá em Loreto. O chamado dentro do chamado, e a gente pode adentrar um pouco sobre isso. E, de fato, o que acho que o que o livro trouxe de novidade assim acerca da vida de Santa Teresa, a sua escuridão espiritual, né? Então, são temas profundos assim, que retratam a vida interior dela e que talvez por isso tenha sido tão impactante para, enfim, nós 4 que estamos aqui, né, partilhando, mas para todos aqueles que de fato se propõem a conhecer a vida dessa santa, né? E o Jerônimo, né, nosso fundador, ele traz uma frase muito interessante, né, que nós não escolhemos os santos, eles que nos escolhem, né? E, de fato, assim, é um privilégio para nós ter Santa Teresa como baluarte, porque é algo que eu até compartilhei com a Leti um tempo atrás, assim, de que a vida dos nossos de São João Paulo II e de Santa Teresa de Calcutá, não só o que eles fizeram talvez case muito com a intenção dos nossos apostolados, né? Pensando nos jovens e nas famílias. Mas, de fato, os percalços que eles tiveram pelo caminho, os desafios, as tentações, as provações, enfim. Então, enfim, particularmente para mim é um privilégio poder ter contato com ela, não só com a sua história de vida, mas, enfim, algo que eu partilhei com a Leti. Porque além desse fato dela ter escolhido a missão, né, não fomos nós que a escolhemos como baluarte. Ela, de fato, que se mostra todos os dias como santa intercessora dessa missão, dos nossos apostolados, enfim. Mas também essa dimensão de que a comunhão dos santos é algo tão profundo, tão santo, tão sobrenatural, que sempre tenho no coração esse pensamento, né? Enfim, queira Deus, né, que Ele esteja tão feliz, talvez, com o trabalho que nós fazemos, com o apostolado que nós exercemos, que, de fato, esses nossos amigos do céu querem estar conosco a todo tempo, né? Querem se mostrar a nós a todo tempo. Então, no momento aqui que a gente está gravando, a gente está fazendo a novena de Santa Teresa, né? Pro dia dela, em que vai sair o episódio. Então, que bonito pensar, né, vendo as frases que ela dizia do seu amor por Jesus e como, de fato, esse amor por Jesus que nos une com ela e com São João Paulo II no céu, né? E que lindo é ver isso desembocando, enfim, culminando nas nossas vidas particulares, né? Não só na vida que nos une aqui, na vida fraterna, na vida missionária em conjunto, mas nas nossas vocações particulares também, né? Do matrimônio, enfim, vocações profissionais, não só do estado de vida, né, mas profissional também. Então, que bonito é ver esse amor que Santa Teresa tem por Jesus, que nos impele a sermos melhores, a querer amá-lo cada vez mais, em todo momento. E acho que essa é a grande beleza que, pelo menos com o Carisma Campus Fidei, eu tive na minha vida. De não só admirar pessoas do mesmo estado de vida que eu. Então, eu sou casado, né, com a Débora, que também é missionária. Então, não só admirar quem também é chamado ao matrimônio, santas pessoas que se casaram, Santa Giana, São Luís, Santa Zélia, enfim. Mas também de ver essa beleza nos outros estados de vida, né, com os celibatários, com os sacerdotes, enfim. Acho que essa é uma beleza, enfim, muito profunda e que agradeço a Deus por ter conhecido a vida desses santos através do carisma, né? Eu acho que isso que o Gabriel falava, puxando um pouco do gancho a respeito do que é um baluarte, né? Quando a gente pensa no sentido, o que é um baluarte, ele tem um significado e um sinônimo de fortaleza, assim, né? A gente enxerga na imagem daquele baluarte algo que nós queiramos viver, né? Um exemplo muito grande ali, e eu quero me assemelhar àquilo, né? É óbvio que a imagem perfeita sempre que a gente vai seguir é do Cristo, mas o quanto nos ajuda
ter pessoas que também trilharam esse caminho com as dificuldades pessoais, com sofrimentos, com tantas circunstâncias de vida e transformaram tudo isso assim num belo perfume para Deus, né? E que se espalha assim aos poucos, né? E aí, muitas vezes a gente pode perguntar, mas por que, né, Santa Teresa de Calcutá? Eu acho que São João Paulo II é um pouco mais óbvio para a gente ter um pouco como baluarte, porque ele foi se entrelaçando ali de forma muito clara na história do que é o Campus Fidei, né? Com base naquilo que a gente faz, assim, essa educação para o amor, para tudo, né? Mas, e quando eu comecei a fazer essa leitura, eu me fazia muito essa pergunta, mas por que Santa Teresa, né? Por que esta mulher? E é muito interessante porque quando a gente olha para a vida, o começo da vida dela ali, o primeiro chamado dela, tudo, a vocação religiosa e tudo mais, primeiro que no livro relata que ela muito nova, já acho que por volta dos 12 anos já falava isso, assim, que queria ser missionária, que ela queria dar a vida a Deus, que não interessava, ela tinha um anseio, assim, o coração dela palpitava, assim, de amor profundo por Jesus e ela queria dar Jesus aos homens também, né? E aí ela já tinha esse anseio e relata, né, que ela ficou 6 anos para decidir pela vocação, né, religiosa, para seguir, porque ela dizia que já era muito feliz na casa dela, com a família dela, com tudo. Só que é aquela coisa, né, ainda que é um pouco, né, Senhor, o que ainda me falta, né? Já tenho tudo, mas o que ainda me falta, né? Dos corações generosos, enfim, né? E aí, quando ela começa, né, quando ela vai, ela faz os primeiros votos, tudo mais, se torna freira, o que ela se dedicou primeiramente foi a essa questão da educação. Ela era professora. E para mim isso diz muito, pelo menos ao nosso carisma, assim, um carisma que tem, assim, por lema ser e formar uma geração mais enraizada na fé e fecunda em boas obras. E isso diz muitas coisas a mim, né? Porque se entrelaça já de primeiro momento com esse anseio missionário de dar Jesus aos homens, de torná-lo conhecido, de antes dedicar a sua vida de uma forma que todos vejam, sabe? Cristo nela. E se dedicar à educação. E é muito bonito quando fala no livro, assim, porque ela amava muito a educação, assim, ela amava aquelas meninas que ela dava aula, tudo, e ela fala com tanto apreço que inspira mesmo, de dizer, poxa, eu enxergo nisso um caminho para mim também, né? E aí acho que para nós diz muito, né? Um grande exemplo mesmo nesse aspecto. E só para complementar, não foi apenas, entre aspas, né, a formação, foi a formação de jovens, que também isso diz muito, né, do carisma. Então tem essa particularidade. Acho que a gente fala assim, que a Madre Teresa, ela amava as alunas, né? Ela amava os pobres, a Madre Teresa amava, né? Ela amava todo mundo, isso era um negócio impressionante. E essa missionariedade dela, né? Esse ardor missionário, apesar das circunstâncias de vida dela, inclusive, de ver tanta miséria, e pensando já na noite escura, né? Pensando na escuridão da alma que ela vivia. Como nutrir e perseverar no ardor missionário tão extraordinário como o dela, né? Se isso não fala para a Rede Missão Campus Fidei, eu não sei para quem mais fala, né? Enfim, o que muitas pensavam, né? Enxergavam como obstinação, às vezes, dela, né? Quando Deus pediu uma coisa para ela, ela parecia, às vezes, obstinada a conseguir aquilo, mas não. Ela tinha certeza de que era a vontade de Deus, ela não queria perder tempo, né? Não posso perder tempo em fazer a vontade de Deus, não posso perder tempo em atendê-lo, ele me pede, eu preciso fazer, né? Então quem olhava com os olhos humanos pensava, nossa, que mulher obstinada. Não, era simplesmente alguém que compreende, discernia, assumia e dizia, eu vou fazer, né? O que me for possível, assim, para a vontade de Deus. E outros tantos aspectos, né, da vida dela, enfim, que já parece que contam um pouco da história da Rede Missão Campus Fidei pra gente, né? Revelam o carisma pra gente também. Madre Teresa era Campus Fidei, gente. O Reino, ele traz essa questão do ardor, né, dessa determinação dela, e eu me lembro que ao longo da leitura, e principalmente, né, ao ter finalizado o livro, eu gosto, né, durante as minhas leituras, a me atentar. De certa forma, certas palavras vão me ressaltando aos olhos. E eu me surpreendi com a forma como a palavra coragem, corajosa, ela se repetia ao longo do livro, né? Então, é bem isso que o Reino está falando. Santa Teresa é Campus Fidei, né? Porque nós somos chamados a sermos ousados, criativos e corajosos. E aí repetia coragem, coragem, coragem. E foi exatamente isso que ela tinha comentado, né? De início, de que essa leitura, ela nos proporcionou conseguir, de fato, entender
o motivo pelo qual Santa Teresa é baluarte do Campus City. Então, para mim, esse quesito da coragem foi uma das dentre inúmeras, né, explicações que nós tivemos ao longo da leitura. Então, ela era corajosa. E a sede, né? O desejo de matar a sede de Jesus no outro, né, Leti? A gente conversava sobre isso também. Acho que fala muito também para o Carisma Campus Fide isso, né? Isso de ir ao encontro do outro, né? Encontrar o Cristo no outro. E no nosso caso, né? no Munus do Change da igreja, de ir lá, de ensinar, assim, de poder compartilhar um pouco do que a gente recebeu da igreja, né? Madre Teresa, isso era muito marcante nela. E a fidelidade dela, né? A fidelidade ao magistério, a fidelidade à autoridade eclesiástica, né? Muitas vezes está tão claro para ela, para mim está claro que essa é a vontade de Deus, mas como eu posso me equivocar, né? Eu encontro segurança onde? Né? Na igreja. E submeti a diretor espiritual, submeti a autoridade eclesiástica local, esperando nessas, entre aspas, demoras que ela precisava se submeter para que ela tivesse certeza de que não era a vontade dela que estava fazendo, né? Isso para mim é outra coisa que diz muito para a Redenção Campus Fide, né? Que diz nós precisamos dessa baluarte para seguir esse exemplo, esse testemunho, né? Eu destacar justamente esse ponto, assim, da obediência dela, né? Vou citar o Santo Jerônimo de novo. Mas aquela célebre frase, né? De que quem obedece não erra, né? Quem obedece não erra. Então, ainda que, enfim, todos os diálogos que ela tinha com Jesus, que ela escreveu, né? Que ela registrou, fossem tão fortes, assim, alguns, inclusive, né? De o que Jesus pedia para ela. Mas ela sabia que essa hierarquia também era uma via de santificação para ela, né? E de discernimento, né? Exato. Justamente para que, enfim, para que purificasse ali todo aquele desejo, para que de fato não fosse um desejo humano, mas um desejo divino mesmo, né? Como, enfim, me vem à mente aqui agora, né? Do nascimento de Jesus, né? Que encontra ali uma manjedoura, que é onde tem para se deitar, né? Então, essa semente colocada por Deus no coração humano, que ali onde ele consegue deitar, onde ele consegue se colocar, em meio à manjedoura do nosso coração, em meio às impurezas, brotar dali a salvação do mundo, né? Então, que profundo ver isso, essa obediência dela, mesmo sabendo, mesmo essa ansiedade de querer cumprir aquilo que Jesus tinha colocado no coração, mas também é a pedagogia de Deus, né? Porque Deus enviou seu filho não como um homem adulto, mas como uma criança, que ia sendo ensinada, que ia sendo criada, né? Então ia crescendo, né? Então, que bonito ver isso, né? Que essa também foi a pedagogia de Deus com Santa Teresa, com alguém que hoje, pela fé e pela esperança, a gente crê que está ali ao lado dele, né? Que bonito isso. E de pensar que essa própria vivência dela enquanto um carisma, né, a qual ela foi chamada também a abraçar, enfim, iniciar todo esse caminho, diz muito também ao Campus Fide. E, por exemplo, agora, né, 2025, nós celebramos os 12 anos da inspiração do carisma. Então, essa vivência dela também ilumina muito aquilo que nós somos chamados a viver hoje, o tempo em que nós estamos. O Reno comentava que a gente vinha falando no carro, recentemente, por conta da nossa missa de 12 anos, nós tivemos uma formação e me marcou o padre Aderson comentando sobre a forma que nós deveríamos olhar para Santa Teresa e observar o que Deus nos chamava a seguir o exemplo dela, a abraçar. Porque nós sabemos, né, que ela é mais conhecida pelas obras da caridade, que entra naquilo que foi tratado no início, mas algo mais midiático, digamos assim, né? Mas aquela não é apenas uma face de Santa Teresa. Talvez eu diria que é a face que menos diz sobre ela, né? Essa face que a mídia nos apresenta. Nós entendemos mesmo Santa Teresa, e aí aqui talvez eu possa falar para todo mundo, né? Quando a gente passa pela via intelectual, começa de fato, né, a se alimentar dos livros, do conteúdo espiritual que tem sobre ela, e aí a gente começa a entender, realmente conhecer quem era ela. Então, é interessante olhar a história dela e perceber vários aspectos que ela vai iluminando
o nosso carisma, né? Aquilo que nós somos chamados a viver, os nossos princípios de vida. Eu me lembro também algo muito marcante, igual a Lai comentou. São João Paulo II, ele é baluarte do Campus Fidei por motivos que já nos eram muito óbvios, né? E aí, uma vez, o G explicava, né? São João Paulo II, ele vem com a vida interior e com a vida intelectual. Santa Teresa de Calcutá, ela vem com a vida interior e com a vida missionária. E aí, a partir daí, as coisas vão... Aquele boom, né? Na sua mente, você fica... Olha, tá bom. Então, o caminho... Acho que eu vou prestar atenção agora. Então, o caminho é por aqui, né? Não que São João Paulo II não tivesse algo que ilumine a nossa vida missionária, enfim. Pelo contrário, nos 2 baluartes nós conseguimos encontrar pontos que vêm a ser luz nos nossos 4 princípios de vida. Mas acaba que cada um deles, por aspectos muito próprios e particulares, são chamados a iluminar certos princípios de uma forma determinada. Então, Santa Teresa de Calcutá vem trazer essa luz para esses 2 princípios que nós vivemos. E a gente olha para a vida de Madre Teresa, né? E talvez o que a mídia olha com muita clareza, né? Essas obras materiais, né? As obras corporais físicas ali que você vê ela, né? Ajudando ali quem está doente, cuidando dos moribundos, enfim. Mas a gente não pode perder de vista que o fim último dela não era... Esse era o meio, né? Era o meio de quê? De amar, assim. Então, Madre Teresa, ela cuidava deles para quê? Para dar a eles auxílio espiritual, né? Alcançar o coração daquelas pessoas, para que eles se sentissem amados, né? Depois a obra cresceu, se ocupou de outras realidades ali. Mas, a princípio, o que ela queria é... Essa pessoa aqui, ó, tá desenganada por todo mundo, né? Ela vai morrer em breve. Eu quero amá-la até o último dia dela, né? Quero conceder a ela uma morte minimamente digna. Então, você enxerga ali, à primeira vista, talvez, né? Essa obra de misericórdia mais material, né? Algo corporal, assim, enfim. Mas não era esse o objetivo dela, o último, né? Mas era ser de fato a luz e matar a sede de Cristo naquela pessoa. Ou matar a sede daquela pessoa de amor, de ser amada, de ser notada, de ser vista, né? De entender que ela tem uma dignidade que talvez nunca tenha sido prestigiada, observada na vida dela, mas aquele ato de Madre Teresa no fim da vida certamente fez um bem àquelas pessoas que nós não somos capazes de mensurar, de imaginar, né? Tanto que tem um relato de uma pessoa que fala que não faria o que ela fazia nem por X dinheiros, né? Eu também não. Ela também não. Faço isso por amor, faço isso por Deus. Então, é isso. Caramba. Em alguma medida, ela fala assim que a maior pobreza que existe é essa ausência, né, de Deus, é essa ausência de descobrir-se amado. E o Santo Padre esses dias falava algo nesse sentido também, né? De que, de fato, assim, a maior pobreza e a ausência que a gente pode sentir na vida é de não se descobrir filho e amado, né? Por Deus, enfim. Então, esse é muito claro, assim, a missão dela era justamente essa, assim, de saciar essa sede de Jesus pelas almas, assim, de fazer com que as pessoas descobrissem a sua dignidade. Porque é muito difícil, assim, quando a gente pensa, especificamente quando você fala Santa Teresa, você vai pensar nas obras de caridade, nos pobres, de tudo. E como essas pessoas viviam essa ausência e mais tarde, Nosso Senhor até permitiu que ela passasse por essa experiência muito forte de um deserto espiritual durante muitos anos da vida dela, de já não sentir nada. Não sentia nada, assim. E é muito curioso, porque todas as pessoas ao redor dela não desconfiavam que ela passava por aquilo. Porque a fé dela era tão fincada em Deus, era tão enraizada, a certeza dela era tão grande que ela era amada, que ela não precisava sentir, ainda que ela sofresse muito. É um sofrimento. Assim, quem tem a experiência de ler as cartas dela, tudo assim, era um sofrimento que todas as vezes que eu lia, eu falava assim, Senhor, de fato, essa mulher é uma santa, assim, foi uma santa em vida, porque é impossível, assim, passar por isso. Eu falo assim, eu na minha miséria, no meu nada, eu falava assim, Deus me livre de passar por isso. Tipo assim, assim, falei, nossa, ainda bem que Deus escolhe, né, bem, assim, porque, de fato, assim, foi uma situação que toda, de fato, assim, o que, óbvio, né, a maturidade espiritual que ela tinha também, o tanto que ela buscou na fonte, assim, né, em Cristo, esse sentido de vida, que ela chegou num ponto que aquilo, por mais que doesse muito, muito, ela se oferecia a Deus ali através daquilo,
e rezava muito, assim, e tinha de fato, assim, às vezes a gente corre risco, e acho que a nossa mentalidade também, hoje um pouco, vai muito por esse caminho de querer muito fazer as coisas, né? De querer mostrar o serviço e de fato, porque amar é fazer e tudo mais, e estar ali. E algo que ela falava muito, assim, para as irmãs. A gente tem que rezar muito mais do que a gente muitas vezes passa trabalhando, assim, na mesma medida. Porque senão a gente não vai suportar, a gente não vai conseguir. E sempre buscar, e sempre recordar o objetivo, né, assim, dos nossos trabalhos, aquilo que a gente deseja realizar na vida do outro, que é, de fato, levar a Cristo. Senão se torna, no fundo, uma obra vazia, assim, cheia do ego das pessoas e esvazia, assim, no sentido verdadeiro mesmo. Disso que a Lai vinha falando, 2 pontos, assim, né? Eu me lembro de quando eu li a obra. Para mim, Santa Teresa é um exemplo muito claro daquilo que nós já sabemos, né? Que Deus não dá uma cruz maior do que nós possamos carregar. Ainda bem que ele escolheu Santa Teresa para viver essa experiência, porque ele sabia que ela conseguiria carregar essa cruz. De pensar, né, em toda a vida dela, todo o chamado. Então, ela vai, escuta Deus falando com ela, tem sede, começa, né, com ousadia, criatividade e coragem a assumir aquilo que foi confiado a ela, que foi pedido. No meio desse caminho, você começa a não sentir, no caso ela, né, a não sentir a presença de Deus, vive ali numa escuridão, e mesmo assim ela permanece firme. Esse foi um outro ponto, assim, que me tocou muito enquanto eu lia. Para mim também Santa Teresa é um exemplo de uma pessoa que não vivia uma fé imatura, uma fé vinculada àquela questão mais emotiva, né? Só vou rezar se eu tenho vontade, eu só vou rezar se eu me emociono, enfim, né? Passou um vento aqui, foi o sopro. Sinto, né? Se eu sinto, tá tudo certo, se eu não sinto, é uma coisa errada. Exatamente. Então, Santa Teresa de Calcutá, para mim, ela é um grande exemplo de uma fé madura mesmo. Apesar de não sentir absolutamente nada da presença de Deus, ela não deixou 1 minuto sequer da sua vida de rezar. E é bonito, né? Nos relatos, quando a gente vai olhando, a prioridade dela era Cristo, a prioridade dela era a comunhão. E aí, quando eu falei que eu pude colher muitos frutos, essa foi uma graça. Essas partilhas me fizeram abrir os olhos e falar assim, de certa forma, já havia um desejo de tentar ir ali à missa diária, né? Mas eu nunca tinha me decidido, de fato, por aquilo. E depois do livro de Santa Teresa, aí aquele momento, né, que você depara com a realidade e fala assim, nossa, agora não tem como, né, ficar desse jeito. Então, ver a forma como ela se portava diante daquilo, eu falei assim, ok, eu posso fazer mais, então vamos lá, né? E passei a tentar ir à missa diária, e agora foi uma graça que eu alcancei desse ensinamento dela, desse contato com a leitura. Então, ela vem mostrando, né, que nós não somos chamados a viver e a abraçar uma vida espiritual imatura, pelo contrário, né? Nós temos que assumir essa maturidade. É tempo de crescer, né? Nós temos escutado muito isso. Então, Santa Teresa, ela vem iluminar e nos ensinar como esse caminho é feito. Tanto que até, não vou me recordar a situação certinha, mas se alguém se recordar e puder falar, as irmãs, né, questionando a questão do tempo e tudo mais, de trabalho, ok. Quanto mais trabalho, mais tempo de oração. Nós, na verdade, elas não questionavam o tempo de trabalho, né? Elas falavam que era muito tempo de oração e não daria para ir servir. Ela não. Mais trabalho e mais oração. Então, se são 10 horas de trabalho, 10 horas de oração. E isso é um exemplo, né? A se seguindo, realmente não tem como fazer as obras, assumir aquilo que Deus nos chama a fazer sem uma vida interior enraizada. E aí temos os frutos agora, né, do que foi de fato essa vida interior e como essa missão ela cresceu. Eu acho que olhar um pouco para a vida dela, eu pensava um pouco nisso, assim, né? Porque o início ali, antes de surgir todo esse deserto, ou a questão da fundação ali das Missionárias da Caridade, ela falava muito, assim, acho que ela fazia aquela experiência da passagem de São Paulo, de completo na minha carne os sofrimentos de Cristo, assim,
porque ela já, em certa medida, assim, já passava por algumas dificuldades, sofrimentos, humilhações, mas ela pedia a Jesus, assim, para que não deixasse ele sozinho na cruz, assim, que queria fazer essa experiência ali do crucificado mesmo, do amor crucificado. E isso, assim, é reflexo de uma alma muito magnânima, assim, de querer dar tudo a Deus e querer fazer esse caminho mesmo, assim, de Cristo, né? E tem até uma frase, um momento que ela fala assim, eu rio mais do que sofro, não sei o quê. Peça... E aí ela manda uma carta pra outra pessoa, assim, né? Falando assim, reze por mim, para que Jesus, de fato, me deixe, assim, me permita sofrer um pouco mais para que eu possa me santificar, assim, né? Entendendo que ela precisava ser purificada. E é muito profundo, assim, porque quem de nós pediria, assim, né? Para sofrer. E aí, com as humilhações que ela passava tantas vezes ali dentro da congregação, ela falava, assim, que as humilhações eram o doce mais doce para ela, né? Com muita generosidade mesmo, olhando, de não olhar para Jesus e falar assim, não, por que você me permite isso? Porque o sofrimento, porque a cruz, porque essas humilhações, eu sou tão boa, tô aqui me dedicando, dei minha vida, né? Saí de casa, já era feliz, saí de casa, vim dar minha vida aqui. E não, eu aceito com um grande sorriso, né? Com um grande sorriso aquilo que o Senhor me permite. E isso, assim, a mim educa muito, né? De pensar que a mínima humilhação, tantas vezes no dia a dia, eu já cedo, né? Já perco a graça, reclamo, murmuro, mas olhar para a vida dela nisso, né? De sempre oferecer a Deus com um grande sorriso, com um grande amor, de oferecer, assim, pela santificação das almas, isso me educa, assim, né? Isso me ensina de falar, não, Senhor, eu quero fazer um caminho diferente, eu quero olhar de fato para o Senhor e aceitar de bom grado aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a minha história e em cada circunstância do meu dia a dia. É isso de compreender que esse equilíbrio, né, Leti, da vida interior e da vida ativa, assim, né, previne o ativismo no serviço de Deus, assim, né, e não tem como não enxergar o grande fruto disso, né, não há como, não tem como olhar para a vida de Madre Teresa e para a fecundidade da obra inteira, né, a dela pessoalmente, né, e a dela que transborda no carisma fundacional, que educa as filhas dela, né, enfim, e que cresce, alcança o mundo inteiro, senão como esse transbordamento de uma vida interior muito bem vivida, né? Encontrou o equilíbrio mesmo naquilo, assim. Essa é a prova. Qual que é a prova da fecundidade? Da fecundidade da vida interior? As obras dela, como um transbordamento daquilo, né? Como um transbordamento incrível, extraordinário, uma grande onda, né? Um tsunami, assim, de amor que alcança o mundo inteiro, né? Enfim, é isso. Eu queria puxar um ponto que a Lai falou da questão do sorriso. Santa Teresa, ao longo de sua vida, ela fez um propósito de não negar nada a Cristo. Então, o voto privado ali. Isso, exatamente. Então, ela dava um caloroso sim a Deus e um grande sorriso para todos. É engraçado, né? Porque toda vez que a gente comenta assim, fui chamado para participar de tal podcast, o primeiro coração a ser formado é o seu, né? Aí fica assim, tá bom, vamos lá. O que vai sair disso? E aí eu tô lendo aos pouquinhos um livrinho sobre Santa Teresa. O título é Madre Teresa de Calcutá e ele é da Quadrante. Miguel Índio Velasco. Acho que é assim que pronuncia o... Acho que é Angel. Pronto, a Lai vai traduzir aqui, fala aí. Espanhol. É Miguel Ángel Velasco. Pronto. É isso, corrigindo. E aí foi interessante... Desculpa, eu sou mais americana. E foi interessante porque o Gabs fez o convite, e a gente está gravando aqui agora, né? Exatamente na semana da gravação, eu cheguei num ponto do livro em que ele fala sobre a questão do sorriso. E eu me recordo que quando a gente partilhava, fazia a partilha no núcleo de oração, o sorriso não me chamou a atenção, as falas sobre a questão do sorriso dela. Só que aí, nessa semana, a chavinha virou e falei assim, tá bom, Santa Teresa, ela também vem a iluminar esse ponto do carisma Campus Fide. Recentemente, é tempo de crescer, repetindo aqui, né, o que nós temos escutado, até por conta do próprio momento em que nós vivemos no carisma Campus Fide, nos foi apresentado um programa de vida. Então, joelhos no chão, corações ao alto, olhos fixos no Senhor, sorriso nos lábios e mãos à obra. E aí, agora vem nessa parte em que os meninos estão me zoando, que eu ia falar joelhos no alto. Coração no chão.
Mas a gente entendeu. Né? Ufa. Mas o foco, eu quero focar no sorriso. Sorriso nos lábios. Os outros pontos nós trazemos em outros podcasts. Foi muito interessante porque se nós pararmos para olhar para a vida de Santa Teresa, as imagens de fato, né, uma senhorinha muito acolhedora, muito sorridente. Então, o primeiro ponto é de pensar que olhar para ela já é uma formação. Alguma coisa aquela alma ela está querendo dizer. E na parte do livro eu achei muito interessante. Ele vinha falando, já tem uma frase que é conhecida dela, né? Mas aí, sobre a questão do sorriso, mas essa pessoa, ela vinha relatando sobre a forma como Santa Teresa de Calcutá exigia de suas noviças que elas soubessem sorrir. E aí vem o relato, né? Vou ler o trechinho rapidinho. Uma das coisas que ela exigia às noviças é que querem entrar na congregação é que saibam sorrir. E já rejeitou muitas porque não sabiam fazê-lo. Então, de pensar, o sorriso ele é importante. E aí tem nesse mesmo livro, em um outro momento, vem falando, né, que a alegria ela é uma oração. E aí, recentemente também, né, alguém partilhou no grupo do Campus Fidei, se não me engano, foi uma formação do Padre Pedro, exatamente falando sobre isso, né, que o sorriso é uma oração. E de ver, né, por exemplo, pelo menos para mim, não sei se vocês vão concordar, eu acho que essa alegria ela é muito característica do Campus Fidei. É fácil para nós estarmos alegres onde quer que nós estejamos, né? Mas eu acho que também esse convite, aí quando eu falo, né, quando nós somos convidados e aí Deus quer falar alguma coisa, olhando para a minha própria vida, por exemplo. Eu sou uma pessoa que, de fato, eu rio muito fácil. Não é uma dificuldade nenhuma. Mas eu já parei para perceber que, em certos momentos, o sorriso ele não é algo tão simples e tão fácil de se fazer. E aí é exatamente onde Deus está querendo me formar, onde Santa Teresa vem a iluminar, né? Então, hoje, com a gravação do podcast, essa recente leitura, virou a chavezinha, né? Outro ponto do nosso carisma, em que nós entendemos o porquê que Santa Teresa ela é baluarte. E relatam que ela era muito divertida, né? Ela era sempre uma pessoa muito alegre. É engraçado porque, olhando a forma como falam dela, eu não imaginava que era dessa forma, né? E o livro fala algo muito interessante, assim, acho que até é algo... Hoje a gente fala muito sobre os temperamentos, né? E às vezes a gente coloca tudo dentro de uma caixa de uma forma que eu sou muito refém do meu temperamento. Uma vez que eu sou melancólica, eu tenho que, assim, viver me arrastando, sabe? Não que eu não viva, mas... O elemento desculpa, né? O elemento desculpa pra tudo. Muleta. A muleta, exatamente, assim, né? E aí ele fala assim que a alegria de Madre Teresa não era apenas uma questão de temperamento, era fruto da bem-aventurança, da submissão dela, assim, né? E ela fala, né, que a alegria é um sinal de uma pessoa generosa e mortificada, que se esquecendo de todas as coisas, incluindo a si própria, tenta agradar ao seu Deus em tudo que ela faz pelas almas. É um reflexo, assim, de um sacrifício, porque naquilo que muitas vezes custa, assim, né? Naquele dia que está sendo difícil, poxa, mais nossa, acordar cedo de novo, gravar podcast, ter que dar formação, lá do outro lado da cidade. Então, assim, poxa, não, é com um grande sorriso de uma alma mortificada que não faz o que quer, mas faz aquilo que Deus deseja, assim mesmo, assim. Então, só puxando, assim, complementando aquilo que a Leti falava. É a alegria de ser filho de Deus mesmo, né? Enfim, quando a gente olha para a missão de fato, né, os nossos documentos do DNA da missão, né, tem Evangelho Gaudium, Alegria do Evangelho, a Gaudete, né, Te exultate, então alegrai-vos e exultai, então faz parte do carisma e enfim, vocês foram falando e o ponto que eu queria destacar, como humanamente não faz sentido ver a alegria desta mulher, desta santa mulher, na mídia, nas suas obras, e ler os seus relatos, né, os seus descritos de como era seu diálogo com Jesus, né, que ela chamava da voz, né? Então, puxei até um trecho aqui de uma carta que ela escreveu, só para quem, enfim, não conhece o livro, não se aprofundou tanto nessa dimensão aí
da escuridão espiritual, enfim, seja um incentivo aí. Então, essa carta aqui que eu vou mencionar, ela é de 1947. Ela já tinha, enfim, ela era freira de Loreto e em certo momento do seu apostolado, ela sente essa inspiração no seu coração, enfim, esse novo carisma que nasce ali das irmãs das missionárias da caridade, né? O chamado dentro do chamado. Exato. Isso. Então, o chamado dentro do chamado é isso. Então, ela já tinha uma vocação, ela já havia feito um voto ali e Jesus pedia mais dela. E, enfim, e para se fundar um novo carisma, enfim, além de toda a maturidade que precisa acontecer, né, retorna aquilo que a gente falou da obediência à Santa Igreja, né? Então, ela tinha algumas cartas que ela escrevia a padres e bispos próximos, enfim, e que eu queria destacar é o seguinte, que em uma carta, em 1947, ela destaca, e acho que foi algo que eu até partilhei com a Leti uma vez, como foi profundo, assim, esse relato do diálogo dela com Jesus, né? Então, em certo momento, ela diz o seguinte, enfim, escrevendo, né? Ela diz... Ela remonta a vida de Santa Cabrini, né? Que foi uma santa também que trouxe essa dimensão do acolhimento com os pobres, né? E ela diz, por que não posso fazer o mesmo por ele aqui? Como poderia? Tenho sido muito feliz como freira de Loreto. Abandonar aquilo que amo e expor-me a novos esforços e a sofrimentos que serão grandes, ser motivo de chacota para tantos, especialmente religiosos, abraçar e escolher deliberadamente as coisas penosas da vida indiana, a solidão e a infâmia, porque algo me chama a abandonar tudo e reunir as poucas pessoas para fazer a obra dele na Índia. Isso ela traz, né, esse diálogo dela com Jesus. E ela traz a resposta de Jesus, né, que para mim, na primeira leitura, foi um susto, assim, né, que ela traz, né, que Jesus diz para ela. Vai recusar? Quando se tratou da sua alma, eu não pensei em mim, mas me entreguei livremente por você na cruz. E agora, o que você vai fazer? Vai recusar? Tome, né? Não é? Tornou-se esposa... Desculpa. Quero freiras cheias de amor, cobertas com a minha caridade da cruz. Vai recusar fazer isto por mim? Tornou-se minha esposa por meu amor. Veio para a Índia por mim. A sede que você tinha de almas a trouxe para tão longe. Tem medo agora de dar mais um passo pelo seu esposo, por mim, pelas almas? Sua generosidade esfriou? Estou em segundo lugar na sua vida? Você não morreu pelas almas. É por isso que não lhe importa o que lhes aconteça. O seu coração nunca esteve mergulhado em dor como esteve o de minha mãe. Ambos demos tudo pelas almas. E você? Tem medo de perder a sua vocação, de se tornar secular, de faltar-lhe a perseverança. Não, a sua vocação é amar e sofrer e salvar almas, e dando este passo realizará o meu desejo do meu coração por você. Então, assim, pensar nisso, né, que em certos momentos, essa profundidade desse encontro com Jesus que ela tinha, que Jesus a corrigia, né, de maneira tão veemente, de tão forte, assim, de tão... que essas palavras ressoam no nosso coração também, pensando na nossa vida, né, na nossa maturidade, na nossa entrega, no nosso amor a Deus. Então, e pensar que ela em certo momento, ela estava tão próxima a Jesus, né, de sentir essa voz, de ouvir essa voz, de ouvir essas correções, de sentir-se amada, e depois, por décadas, não ouvir sequer qualquer palavra, né, sentir completamente abandonada. Então, e a gente pensa assim, remonta nas nossas vidas, né, mesmo talvez aí com nós aqui, nenhum acima de 40 anos, enfim, nem perto da meia idade, né, mas pensar aí, poxa, alguns casados, né, enfim, ser próximo de uma pessoa por tantos anos, conversa todos os dias e depois, de certo momento, uma completa escuridão. É como se fosse... ignorado, exatamente, né, por anos. Isso que eu ia falar. Completamente ignorado. Sabendo da presença, mas sendo ignorado. Sim. Então, que coração magnânimo mesmo, né? De querer cumprir a vontade de Deus, sabendo que é amada, mesmo talvez não sentindo isso muitas vezes, né? E é aquilo que a gente falou, que a maturidade da fé não é no sentir, né? É no compreender, é no
Saber, né? No saber. É o mais profunda união de fé e razão mesmo, né? Não é pelo sentimento, é pelo que eu sei. É isso, né? O conhecimento. Isso. Conhecimento, essa é a palavra. Experimentou aquilo, né? E acho que o mais extraordinário, pra mim, né? O mais extraordinário da vida de Madre Teresa não é a escuridão em si, né? Meu Deus, que desafio é esse, né? Não dá pra imaginar. A gente lê, a gente vê ela relatando aquilo, falando, e você pensa assim, tá, tô tendo um vislumbre aqui, né? Não consigo imaginar, de fato, como é que isso foi. Mas isso, né? Isso de, apesar disso, como ela irradiava Cristo, a história do sorriso dela, essa alegria. Eu fico imaginando as filhas dela lendo esses relatos depois e ficando assim, aonde? Né? Aonde Madre Teresa passava por esse sofrimento todo, né? E ela se envergonhava daquilo, né? E outra coisa é ela pensar isso, de que ela viveu... Bom, não tenho precisão aqui exatamente do tempo, mas sei lá, viveu assim, uns 10 anos da escuridão dela e naquele sofrimento e pedir a Deus, né? Uma ocasião de, Senhor, de saber que eu estou fazendo a tua vontade. Né? Não era saber se o Senhor existe, saber se o Senhor me ama, para ter certeza que o Senhor me ama. Não, é para ter certeza de que eu não me desviei do teu caminho. Saber certeza que eu sigo fazendo a tua vontade, fiel à minha promessa. E aí ela tem essa ocasião, né? Uma vez, assim, que Deus permite que ela sinta de novo tudo aquilo que ela não sentia já há uma década, por exemplo. E aquilo foi suficiente para mais 40. Para mais 40 anos, né? Acho que essa é a parte mais impressionante, assim, em termos de tempo, de pensar, olha só, né? Às vezes a gente quer provas, quer sinais o tempo inteiro, e ela não. Era uma certeza por conhecimento, né? Porque experimentou aquilo de tal forma que foi suficiente para o resto da vida dela. Entende? Ela não precisava estar sendo afagada por Jesus. E como a gente pede, às vezes, as coisas para Deus, né? Na boa intenção, e não sabe o que está pedindo, né? Ele dizia, quero me unir a ti na cruz, né? Vamos lá, quero fazer. Quero fazer sua santa vontade. Isso, e esse sofrimento imenso dela, e de repente ela se dá conta disso, né? Deus atendeu o meu pedido. Né? Deus não me violentou numa coisa que eu não queria. Eu pedi aquilo, eu não compreendi o que eu estava pedindo. Mas Deus me deu essa graça, né? De viver esse sofrimento, né? De como ele ter uma sede ali na cruz, né? De perceber-se abandonado ali. Após aquele trecho que o Gabriel leu, ela responde assim, né, dizendo assim, Jesus, meu Jesus, sou somente tua, sou tão ignorante, não sei o que dizer, mas faz comigo o que desejares, como desejares, enquanto desejares. Não te amo pelo que dás, mas pelo que tiras, Jesus. Nossa, isso para mim acho que é um dos trechos mais fortes. Tá marcado no meu aqui também. Desse livro, assim, porque de olhar e ela falava assim, eu sou tão pobre, sou tão ignorante, não era uma falsa modéstia, assim, né, de se esconder de Deus e tudo mais, mas falar assim, tem outras irmãs aqui, por que o Senhor não chama elas? Elas são muito melhores do que eu, sabe? E ela falava assim, né, porque eu posso ser uma irmã de Loreto perfeita aqui, vítima do teu amor, eu passo o que o Senhor quiser aqui dentro. Naquele momento, né? Mas Nosso Senhor falava, não. E é nesse trecho que ele até fala ali, né? Em 1947, de venha, seja minha luz. Sim. Eu quero que você vá e se dê inteiramente nisso tudo. E de olhar, né, para isso. Nossa, de fato, tantas vezes, né? Acho que quando eu leio essa frase do não te amo pelo que me dás, mas pelo que tiras, eu lembro muito, assim, do Papa Bento que falava, né? Que Deus não nos pede muito, ele pede tudo, assim, de fato, né? E tantas vezes dói, assim, né? Nesse processo de tirar os nossos projetos, tirar tantas vezes aquilo que eu almejava, mas era a minha vida, era o meu sonho, era aquilo, e tantas coisas, mas esse crescimento que tantas vezes a Letícia citava, assim, da maturidade, o Reino também, desse crescimento espiritual de falar, Senhor, de fato o Senhor está aqui quando me tira essa circunstância que eu achava que era melhor para mim, mas que o Senhor tem o melhor, sabe? É uma certeza aquilo que vocês falavam do conhecimento, uma certeza de que eu sigo por esse caminho ainda que doa, porque eu sei que esta é a vontade de Deus e Deus tem o melhor para mim, ainda que eu não queira, mas de renovar essa motivação interior de falar, é por Jesus, é por amor a Deus, não por amor a mim, aos meus projetos, aos meus planos, às minhas circunstâncias, mas por amor a Deus. Tem uma frase um pouco mais à frente, assim, não tão próximo de onde a Lai acabou de ler, que também eu gosto muito, né? Quando nós olhamos o livro, fica nítido que o caminho dela não foi um caminho fácil. De fato, haviam muitas batalhas, né? Tanto que ela vai relatando que ela sentia essa tentação, né? De retornar a Loreto, por exemplo, né? Ter uma vida mais tranquila.
Mas o bonito é essa questão da perseverança, né? Dessa decisão firme dela de continuar. Tanto que ela falava que, apesar desses sofrimentos, das perseguições, das tentações, ela, se optava, ela continuava seguindo o caminho que Deus tinha preparado, apesar de ser um caminho difícil. E tem algo muito bonito, pelo menos eu não sei se vocês têm essa sensação, de ver as frases, as orações dela, e ao longo da história a gente conseguia observar a forma como elas eram atendidas. Então, essa fala que a Lai trouxe, um desses outros exemplos para mim, é um trecho de uma carta que ela escreve em que ela pede, né? Meu Deus, dá-me coragem agora, neste momento, para perseverar seguindo o seu chamado. Então, de pensar que talvez essa possa ter sido uma oração, de certa forma, até diária, né? Eu preciso hoje seguir o seu chamado, eu preciso hoje seguir o seu chamado. E nessa perseverança ela continuou, né? Eu citei lá no início a questão da coragem, e essa foi uma das frases em que ela apareceu. Então, aqui mostra, né, que não foi algo fácil para ela abraçar, mas que ela se optou por aquilo. Ela sabia que era a vontade de Deus, e independente do que estivesse acontecendo, ela continuou seguindo o caminho que tinha sido confiado. Só retomando um pouco o que o Reno falava, e até fazendo um link com essa questão, né, da vida dela, ela queria esconder mesmo aquilo que ela estava vivendo, sabe? Porque até fala no livro assim, que o magnânimo desejo de ocultar a sua dor, até mesmo de Jesus, era uma expressão do seu enorme e dedicado amor. Ela não queria ser um fardo ali para ninguém, né? E era muito humilhante até partilhar essas circunstâncias que ela estava vivendo, da escuridão, dessa ausência total. É tão forte, assim, para quem nunca leu, para terem uma noção, que ela chega a falar que muitas vezes, assim, que Jesus não a queria mais, assim, né? Que ela estava sendo rejeitada, assim. É forte, assim, porque você olhar e falar assim, nossa, nem Deus me quer, mas ela continua ali. O Senhor não me quer, mas eu quero. Aquela coisa, assim, né? De um sentimento, assim, de uma ausência tão profunda. E aí tem um momento que ela reza e ela fala assim, né? Quero falar, mas não sai nada. Não tenho palavras para expressar as profundezas da escuridão. Apesar de tudo isso, sou sua pequenina e o amo. Não por aquilo que dá. Não por aquilo que ele dá, mas é por aquilo que tira, né? E eu acho que, às vezes, repetido isso até... Eu acho que, muitas vezes, a gente, quando escuta, tem uma tentação, assim, de tornar as coisas meio genéricas, assim, de não entender a profundidade daquilo, né? Ou tantas vezes repetir as coisas. E eu acho até difícil entender, assim, né? De se colocar e falar assim, Senhor, mas como assim? Como assim? Eu te amo por aquilo que o Senhor tá me tirando, por isso, mas o quê? Sabe? E às vezes, sempre que eu faço uma experiência, assim, de uma leitura, seja de uma passagem, de tudo, né? De um livro da vida espiritual e tudo mais, perguntar, Senhor, o Senhor tá me dando a oportunidade de ler isso, conhecer isso, o que o Senhor vem falar pessoalmente na minha vida hoje? O que eu preciso, em que eu preciso amá-lo, naquilo que me tiras, me mostra. Para que eu faça esse caminho, óbvio, cada um tem uma experiência, um caminho, cada um pelo seu caminho, que Deus o chama pessoalmente, mas quando a gente encontra a vida de um santo, a gente pode, como falava do baluarte, né? A gente pode, muitas vezes, seguir seus exemplos, né? Tomar os exemplos, assim, para a nossa vida, para crescer, né? Nessa vida espiritual, enfim. E acho que é um bom exercício, assim, porque quando a gente partilhava, assim... ia conversando aqui, eu me perguntava isso, Senhor, hoje, de novo, fazendo essa experiência da partilha da vida de Santa Teresa de Calcutá, o que o Senhor vem me pedir hoje, sabe? Porque quando o Gabriel falava, eu me emocionava quando o Nosso Senhor pergunta pra ela, eu sou o segundo na sua vida, assim, né? A sua segunda Olha como ele é opção. dramático. De fato, eu tô em segundo lugar na sua vida. E aí, eu olhava um pouco pra minha vida agora e falava assim, e me perguntava isso, né, assim, daquilo que Deus tem me pedido hoje, do sorriso nas circunstâncias do dia a dia, mas também disso, né, de olhar com muita generosidade para Deus, vendo que antes, acho que o que eu posso fazer, oferecer a Ele do meu tempo, de tudo, é muito pequeno, diante da grandeza dele, assim, de tudo que Ele me dá, de tudo que ele é, porque ele é Deus, sabe? Eu acho que eu vejo muito isso em Santa Teresa, não por aquilo que ele me dá, mas pelo que ele é. Ele é Deus.
isso me basta, sabe? Isso me basta. E é óbvio, né? Isso requer um caminho de muita maturidade, muita profundidade, de uma certeza, assim, que a gente começa a ver, né? Que a fé é uma certeza, enfim. Mas de olhar para Nosso Senhor e falar assim, hoje eu quero te amar, assim, quero olhar para a vida dela e trazer isso para minha vida, para minha história, no tempo presente. E o contraste no próprio texto, né? Esse texto dela, que ela, no instante em que ela diz assim, não sai nada, de repente saiu tudo, entendeu? Não sai nada, e de repente ela diz tudo, assim, né? De fato, como Deus vai e fala, assim. E essa experiência de se assemelhar a Cristo, né? Despojado, né? Despido de suas vestes, deu tudo, né? Deu tudo. Até a última gota de sangue, até a última gota de água. Não sobrou nada, não havia mais o que dar. E a gente vê esse pedido dela de ser com Cristo, de trazer a alegria a Cristo. E olhar para a vida dela e pensar isso. Ela se assemelhou tão a Cristo porque ela deu tudo. Ela não tinha mais o que dar. Né? Ela não tinha mais o que dar. Deu tudo. E quanto mais se despojava de alguma coisa que achava que tinha, tanto mais ela percebia na vida outros bens a dar a Deus. Né? Outros bens a dar a Deus. Dar o tempo, dar a saúde, né? Dar a paciência, dar tantas coisas. Né? Tantas coisas. Uma coisa que eu fiquei pensando em tudo que vocês falaram é que para Santa Teresa a única opção que ela tinha é que aquelas palavras se encarnassem nela, né? Então aquilo que a Leti falou, né, de que você pega as frases dela, você vê que de fato em algum momento ela viveu ou tem algum escrito que menciona aquilo, né, que de fato ela viveu aquilo, né? Em certo momento a única opção diante, e para todos nós, né, diante da vontade de Deus, a escolha é muito simples, né, entre aspas, é binário, né? Ou é 0 ou 1, ou cumpro ou não cumpro, né? Ou eu aceito, ou acolho ou não acolho, né? Então, tudo isso, enfim, todas essas vivências, essa santidade da vida de Santa Teresa, é porque ela escolheu que as palavras de Cristo de fato se encarnassem nela, né? Porque era a única opção. Assim como também a única opção da salvação humana precisava ser pela encarnação de Cristo, né? Por ele descer até nós. Não havia outra opção, não havia outra maneira. Então, a vivência da nossa vocação, a busca da santidade, a santificação das nossas almas, a nossa conversão, passa necessariamente pela encarnação, né? Por essa decisão de amar, de fato. Que aquilo se encarne em mim, que aquilo passe por tudo o que seja necessário para purificar, para verdadeiramente amar e cumprir minha missão, né? A encarnação só existe porque precisava haver a ressurreição, né? Então, ter isso em mente, né? Eu só queria resgatar um ponto naquilo que eu falava, né? Na questão da gente olhar para os baluartes e a forma como eles vão iluminando os nossos princípios. Por aqui já deu para perceber pelas nossas falas, né? A forma como Santa Teresa de Calcutá, apesar de tudo, toda a docilidade, toda a alegria que ela resplandecia, havia sim uma dor, né, no seu interior. Ela sofria, mas ela é um grande exemplo de uma pessoa que soube e optou por sofrer de uma maneira diferente, né, unindo suas dores à de Cristo. Mas o que eu queria ressaltar aqui é a forma também como ela vem iluminar a nossa vida fraterna, essa fraternidade mística vinculada à questão da vida interior, né? Eu me recordo. E quando a gente fazia as partilhas do núcleo de oração, foi muito interessante. Porque eu lembro de ter lido esse trecho e anotado assim no meu livro. E se o Campus Fidei fizesse isso? Aí depois, assim, gente, que doido. Eu fui lá e apaguei, né? Eu não... E aí... Escreveu isso aqui, né? Quem pegou meu livro? Muito ousada, criativa e corajosa. Vou segurar um pouco. E aí, foi engraçado, porque quando a gente chegou na partilha, nesse ponto, todo mundo... Nossa, podia ter isso no Campus Fidei. Foi vocês, né? Vocês se escreveram isso no meu livro. Eu pensei a mesma coisa. E aí, aqui, no caso dela, não é com esse nome, mas nós, depois de algum tempo que a gente tinha partilhado isso no núcleo de oração, essa prática não surgiu por conta da nossa partilha, tanto que nem foi uma proposta que veio do núcleo de oração, né? Agora é uma proposta da coinonia, a prática do amigo oração. Mas o que chamava a atenção é o seguinte... Em um determinado momento, pessoas começaram a se identificarem com a obra, com as Irmãs da Caridade, mas que, por algum motivo, elas não tinham a condição de assumir o serviço que era proposto. Às vezes, por uma debilidade de doença, uma debilidade física, elas não poderiam sair, de fato, em missão para ir ao atendimento daquelas pessoas que precisassem. E aí...
começou a ter esse movimento. Elas passaram a poder servir nas Irmãs da Caridade, mas por meio das suas orações. E é bonito, né? Numa parte do livro, vem falando assim: essa esperança de expandir o trabalho da sua missão de amor, fazendo-o chegar aos que pareciam inicialmente incapazes de nele participar, era uma fonte de alegria e de consolo para a Madre Teresa, que explicava assim a Jaqueline o seu entendimento da vocação das missionárias da caridade. E aí aqui vem um trecho de uma carta que Santa Teresa de Calcutá escreve para essa irmã Jaqueline. E aí no final ela vem falando, né, que ela pessoalmente precisava de pessoas que estivessem doentes, debilitadas, porque essas pessoas elas estavam ainda mais próximas de Cristo e elas saberiam oferecer esse sofrimento. E aí depois Santa Teresa completa, né, falando bem assim, escrevendo para ela que quando as coisas estavam difíceis, palavras de Santa Teresa, né, abre aspas, quando as coisas estão difíceis, a minha alma é encorajada com a ideia de ter você rezando e sofrendo por mim, escrevia a Jaqueline. Então, me parece fácil, e o sorriso para um bom Deus surge muito mais depressa. Então, por que eu citei tudo isso, né? De pensar que sim, Santa Teresa ela tinha uma vida enraizada, ela comungava diariamente, ela rezava o Santo Terço, enfim, né, ela fazia tudo o que ela podia, enquanto falando de modo muito pessoal. Mas tenho certeza, né, e aqui é um relato, ela não conseguiu isso apenas pelo fato das suas próprias orações, né, serem tão intensas. Ela realmente tinha um auxílio, ela tinha um apoio. E aí aqui é um exemplo disso, né? Então, de pensar, hoje nós temos a prática do amigo oração dentro do Campus Fidei, né? Que particularmente, tanto que quando anunciaram, eu amei! Deixa eu anotar de novo aqui no meu livro. Porque realmente me retomou essa lembrança, esse trecho. E nesse aspecto também eu acho que, de fato, ela vem a iluminar, vem a ser um grande exemplo, né? Desse amparo, dessa fraternidade mística e de demonstrar, né, o poder das orações. Acaba que na prática do Amigo Oração, nós mensalmente temos um sorteio e uma pessoa fica responsável por rezar especificamente por um missionário, mas nós também temos, né, os documentos, o documento de intenções do núcleo de oração, enfim, tudo isso para dizer, né, que Santa Teresa ela vem nos ensinar a iluminar também esse aspecto, né, o poder dessas orações e que as orações elas são atendidas, né? Nós temos que confiar nisso também, né? A forma como nós também podemos ser esse suporte, esse amparo para os próximos, que às vezes a gente não vai ter nem ideia, né? De onde a nossa oração ela está chegando, mas ela chega. Excelente. Queridos, alguém quer acrescentar algum ponto, trazer uma mensagenzinha final? De reflexão, algum trecho, alguma frase favorita, talvez. Enfim, fiquem à vontade. O Gui corta. Gente, acho que eu falei minhas frases favoritas. Tô tentando voltar aqui. Peraí. É boa, tá? Tem uma. Separei. Tem uma frase final, mas depois no final. Tá. Então, acho como uma frase final, e eu acho também é outro ponto que diz muito sobre o carisma, né? Já que a surpresa também faz parte do DNA, né? Uma vez o Gi falou essa frase, ela nunca saiu da minha cabeça, né? Que as surpresas de Deus fazem parte do DNA do Carisma Campus Fidei. E Santa Teresa também, né? Ela também não, na verdade ela foi, no nosso caso, né, a pioneira nesse caminho. E tem uma frase do livro que é muito interessante. Isso não me preocupa, ele tudo providenciará. Quanto mais confiamos nele, mais ele fará. Eu acho que uma frase de Madre Teresa que fala pra mim, pessoalmente, fala pro missionário Campus Fidei e fala, enfim, pra qualquer filho de Deus, é de pensar assim, quando a gente serve a Deus, né, quer servir na causa de Deus, levar o amor de Deus ao mundo, a gente às vezes fica sem muito saber por onde começar, né, o que fazer. E tem uma frase de Madre Teresa que ela diz, né, por onde começa, né, começa por mim e por ti. Ela dizia para uma pessoa, devemos começar por mim e por ti, né? E que seja assim também, né? Às vezes a gente quer mudar o mundo mudando os outros, né? Mudando aquelas realidades, esquece de olhar para dentro de si e enxergar os vícios a serem sanados ali dentro de si mesmo. Então que a gente possa ter essa consciência de começar por nós,
né? Começar por nós, a falar do amor de Deus pra gente mesmo, de experimentar aquilo, de tal forma que a gente, como Madre Teresa, conheça o amor de Deus e não vacile diante das provas da vida missionária, da missão que a gente é, né? Quer promover a paz mundial? Vá pra casa e ame sua família. Exato, pronto, tá dito. Acho que eu falava muitas, assim, né, ao longo aqui do podcast, algumas das frases dela. Eu sou daquelas que eu marco o livro todo, assim, eu não tenho isso. Marcar só o que é importante, aí ficou assim um trecho passo. sem contar. Mas tem uma frase, assim, que marca muito a minha vida, que eu tenho na parede do meu quarto, escrita, inclusive, e que me ajuda muito, assim, né, a caminhar no dia a dia, que ela fala assim, né, o sofrimento, a dor, o fracasso, nada mais são do que um beijo de Jesus, um sinal de que você chegou tão perto de Jesus na cruz que ele pode beijá-la. Por isso, minha filha, seja feliz, não desanime, responda com um sorriso, para você é uma belíssima oportunidade de se tornar completa e totalmente toda para Jesus. Isso para mim é muito forte, assim, né? Não é exatamente essa que eu tenho, mas eu tenho escrito, assim, né, na parede. Às vezes eu sinto dor, mas às vezes Jesus me beija na face, mas eu sinto dor. Mas é só a sua coroa de espinhos, porque é Jesus me beijando, assim, né? Então isso pra mim é muito forte, me marca muito. Acho que eu vou até escrever essa outra aqui agora, pra sempre lembrar, assim. Mas, de fato, assim, a vida de Santa Teresa de Calcutá é algo muito caro, assim, pra mim, na minha vida, que vai se entrelaçando também com esse carisma. E acho que cada dia fica mais claro, né? Por que ela é baluarte do Campus Fidei, da Rede de Missão. Por que, como ela viveu, pode iluminar muito, assim, da nossa missão, da nossa trajetória. Para mim, eu não vou destacar uma frase dela, mas vou destacar um trecho do livro, que é o último capítulo antes da conclusão, nesse 5 de setembro, né? Que a gente celebra não só a memória litúrgica, mas também o dia do seu falecimento, né? Então, esse trecho aqui é o trecho que o livro traz sobre o falecimento de Santa Teresa. No dia de 5 de setembro de 1997, por volta das 20 horas, a madre se queixou de uma aguda dor nas costas, situação que logo se agravou porque também não conseguia respirar. As irmãs da casa-mãe alarmaram-se, tendo feito tudo o que era possível para ajudá-la. Chamaram um médico e um sacerdote. Inesperadamente, faltou energia elétrica e a casa ficou completamente no escuro. Prevendo uma emergência, as irmãs dispunham de 2 fontes de eletricidade independentes, mas ambas caíram ao mesmo tempo, o que nunca tinha acontecido antes. Os socorros médicos, imediatos e especializados, nada puderam fazer, pois não era possível ligar o respirador. Eram 9h30 da noite. Com Calcutá mergulhada na escuridão, extinguia-se a vida terrena daquela que tanta luz levara a essa cidade e a todo mundo. Mas sua missão não acabou. Do céu, ela continua respondendo ao chamado de Jesus. Venha, seja minha luz. Acho que não precisa comentar nada, não. Bom, queridos, muito obrigado pela presença de vocês, pela vida entregue de vocês, pelas partilhas. Sinto que esse episódio vai alcançar muitas almas, a começar pelas nossas, né? Então, agradecer a presença de vocês, agradecer aqui também pelo Gui Amorim, pelo Gabriel Batista também, missionários aqui, que estão aqui nos bastidores na gravação. Agradecer a cada um de vocês que esteve aí conosco por pouco mais de 1 horinha, ouvindo nossas partilhas. Que Deus abençoe sua vida, que você também possa encontrar em Santa Teresa essa amiga no céu, essa amiga que intercede por todos nós aqui que queremos amar sempre mais Jesus. Agradecer aos nossos benfeitores, que com a ajuda deles podemos não só ser sustentados espiritual, mas também materialmente, para que esses e tantos outros episódios aí, estamos quase alcançando a marca dos 80 episódios já publicados, muitos já gravados também, a caminho nas próximas semanas. Então, caso você tenha interesse em ajudar com que esta obra continue alcançando muitos corações, inclusive o seu, por favor, se considere ser um benfeitor Campus Fidei. Mande mensagem lá no Instagram, @campusfidei, ou entre lá no link na nossa bio. E se você é de algum lugar do Brasil e quer conhecer um pouco mais da missão, hoje,
grande maioria dos nossos missionários estão aqui em Brasília, mas temos missionários também em outros estados do país, no Amazonas, no Pará, na Bahia, Santa Catarina, enfim. Caso você queira conhecer mais um pouco da nossa história, conversar com algum missionário, por favor, mande mensagem lá que a gente organize esse encontro, tá bom? Bom, é isso, queridos. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus nos abençoe sempre. Santa Teresa de Calcutá, Rogai por nós.